apresentar então um trabalho sobre fotoperiodismo e floração. O fotoperiodismo então é a resposta das plantas à duração relativa de dia e noite. Essa percepção ela pode ser alterada dependendo da localização da planta. Como assim? Plantas mais próximas da linha do equador possuem uma percepção menor, pois nessas localidades a variação de dia e noite é menor. Essa percepção ela é muito importante então para o processo de floração. Assim, as plantas podem ser divididas em três tipos: plantas de noite longas, noites curtas e plantas neutras. As plantas neutras serão as plantas que não respondem a esse processo de fotoperíodo. Bom, para entender esse processo, é importante saber sobre o chamado fotoperíodo crítico, que seria então um período mínimo para a planta receber então um estímulo luminoso ou a ausência dele no caso. Uma planta de noite curta seria então uma planta que floresce em períodos de curta escuridão, ou seja, quando o período de noite ele é menor que esse fotoperíodo crítico. Uma planta de noite longa é uma planta que floresce então em períodos longos de escuridão, quando então esse período de noite ele é maior que o fotoperíodo crítico. A interrupção desse período pode interromper então os processos de floração. Interrompido de que forma? Acendendo uma luz, como demonstrado nessa primeira imagem, onde uma planta de noite longa, o seu processo de floração foi interrompido, então ela continuou numa forma vegetativa, pois ela entendeu que a noite tinha acabado e havia começado o dia, por assim dizer. E numa planta de noite curta, o processo de floração continua acontecendo, por conta que a noite foi curta, de certo modo assim, para ela. Ela entendeu isso. E bom, essas plantas antigamente era chamada então planta de noite curta, era chamado então dia longo, e noite longa era chamado dia curto, beleza? Bom, como eu falei, a luz então pode influenciar nessa nesse processo de floração. E é aí que entra então um pigmento muito importante chamado o fitocromo, que é um pigmento então que absorve luz vermelha. Luz vermelha é essa então encontrada em dois comprimentos de ondas distintos: o comprimento de onda vermelho extremo e vermelho, ambos absorvidos pelo fitocromo. E como escrever ele, luz vermelha extrema e luz vermelha, e abreviado PFR e PR, são os nomes em inglês. Beleza? Então esse fitocromo ele possui então duas formas, que dependendo da luz que ele absorve, a sua conformidade ela se altera. Ele tem uma forma inativa, que seria então a sua forma vermelha, e uma forma ativa, que seria a sua forma vermelha extrema. E como eu falei, sua conformidade ela é mudada dependendo da luz que ele absorve. Ou seja, a sua forma inativa, quando ela absorve luz vermelha, ela entra na sua forma ativa. E sua forma ativa, quando recebe luz vermelha extrema, ela entra na sua forma inativa. Espero não ter confundido muito a cabeça de vocês, que eu acho que posso ter bagunçado um pouco. Beleza, agora eu posso dizer então que esse fitocromo ele atua como se fosse um interruptor nesse processo da floração. Um exemplo disso, numa planta de noite longa, então é jogada então uma luz vermelha nela e a floração não ocorre. Mas uma planta de noite curta vai ocorrer. Agora, se for jogado uma luz vermelha e logo após uma luz vermelha extrema, a floração vai ocorrer numa noite longa. Ou seja, eu posso dizer então que a luz vermelha extrema ela está inibindo a ação da luz vermelha. Então, atuando como eu falei, como um interruptor. Está desligando e ligando. Esse processo está até mostrado então nessa imagem aqui do lado. O órgão sensitivo. O fotoperiodismo, então, ele é reconhecido, a resposta se dá então pelo órgão folha, e seria então uma folha adulta, já especializada no caso. Bom, mas também existe outro processo importante para a floração, que é o processo chamado vernalização, que diferentemente do fotoperiodismo, é percebido então pelo ápice do caule. O que seria esse processo? O processo seria esse que a planta precisa para passar então por um período de baixa temperatura para que ocorra então o florescimento. Bom, gente, é isso e obrigado.